Olá, tudo bem? Estamos aqui num parque de diversões para começarmos a estudar trigonometria. Vamos pegar como exemplo a roda gigante, que nada mais é do que um ciclo trigonométrico perfeito. Aprenda matemática em qualquer lugar. Vem comigo! Bom, na aula de hoje eu preciso que você tenha em mãos papel, caneta, uma moeda de R$ 1 para fazer circunferências. Você também precisará de uma régua. Estudaremos o sinal do seno, o sinal do cosseno e da tangente. Aprenderemos a fazer redução ao primeiro quadrante. Vamos também estudar simetria. Perfeito? Nesta aula você vai desenvolver um raciocínio trigonométrico. Então, vamos junto, vamos nessa. Muito bem, pessoal, vamos começar então uma aula de trigonometria. E como é a primeira aula de ciclo trigonométrico, eu vou então definir os elementos, os conceitos básicos. Perfeito? Vamos começar. Eu vou então desenhar um eixo vertical vermelho. Esse eixo vertical vermelho, a partir de agora, será o eixo Y. Perfeito? Eu também tenho um eixo horizontal azul e este eixo horizontal azul será o eixo X. Observe que os dois eixos se cruzam num ponto. Esse ponto, para nós, a partir de agora, será a origem do plano e também será o centro do ciclo trigonométrico. Observe que eu usei a palavra ciclo, então eu estou me referindo a uma circunferência. Esta circunferência, então, está agora desenhada na tela. Toda circunferência possui um raio e no ciclo trigonométrico, obrigatoriamente, o raio terá uma unidade de medida. Então, eu vou dizer que o raio no ciclo trigonométrico sempre valerá 1. Muito bem. Temos também um eixo paralelo ao eixo Y, que será um eixo bastante importante, que será chamado de eixo das tangentes. Perfeito? Vamos agora definir os nomes de todos os três eixos. Eu não usarei a palavra eixo X, eu usarei eixo dos cossenos. Eu não usarei eixo Y, eu usarei eixo dos senos. E não usarei eixo amarelo, não é verdade? Vou usar o eixo das tangentes. Perfeito? Observe que o raio que está desenhado na tela, ele forma um ângulo central, tá? Então, se ele forma um ângulo central, eu tenho que medir o valor desse ângulo central. A medida do ângulo central poderá ser feita de duas maneiras. Posso medir em graus, também posso medir em radianos. Observe que apareceu na tela as palavras primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Essas palavras aí, esses quadrantes, estão se referindo às posições deste ciclo trigonométrico. Veja que o ciclo trigonométrico, essa circunferência, foi dividida em 4 partes. E no sentido anti-horário, eu percebo que há uma numeração. A primeira numeração vem do primeiro quadrante, o segundo, terceiro e quarto. Perfeito? Vamos verificar o que é o arco da circunferência ou o arco do ciclo trigonométrico. O arco é esta linha curva que está em verde. Observe que a grande propriedade do arco é que ele tem que ter a mesma medida do ângulo central. Eu não estou usando a palavra comprimento, eu estou usando a palavra medida. A palavra medida tem a ver com abertura. Então veja que o arco tem a mesma abertura do ângulo central. E para finalizar, temos que saber que para medir arcos ou para medir ângulos no ciclo trigonométrico, usaremos o sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, os arcos vão crescer de forma positiva. E você já deve estar pensando em algo aí. O seu cérebro começou a raciocinar. Professor, então o que significa que no sentido horário os arcos serão negativos?
perfeito. Não é? No sentido horário, os arcos serão negativos e pela primeira vez você terá ângulos negativos. Muito bem, pessoal. Vamos então agora que já definimos o que é um ciclo trigonométrico, começar a brincar com ele, perfeito? Observe que aqui na tela, novamente, aparece um ciclo trigonométrico, só que agora esse ciclo trigonométrico possui alguns elementos que antes não estavam escritos. Observe que agora eu tenho um segmento vermelho e um segmento azul, formando um triângulo retângulo com o raio do ciclo. Tudo bem? Observe que o segmento vermelho, ele é o cateto oposto do ângulo central. E o segmento azul é o cateto adjacente do ângulo central. Aparece também um segmento amarelo do lado de fora do triângulo. E eu tenho aqui um ponto C, que será o ponto que eu movimentarei este arco que está marcado com a cor verde. Observe que toda vez que esse arco for movimentado no sentido anti-horário, o ângulo central vai aumentar. Perfeito? Então, vamos fazer uma experiência. Eu vou andar no sentido horário, vou descer, o ângulo diminuiu. Vou andar no sentido anti-horário, vou subir, o ângulo aumentou. Combinado? Então, já sabemos que o ângulo aumenta no sentido anti-horário e diminui no sentido horário. Bem, estamos situados aqui no primeiro quadrante. O primeiro quadrante é para ângulos centrais que variam de 0 graus até 90 graus. Então, observe que esse ângulo aqui, que é o ângulo central, ele será no mínimo 0 e no máximo 90 para que o triângulo retângulo esteja no primeiro quadrante. Então, vamos movimentar o ponto C para verificarmos o que acontece com o nosso triângulo retângulo. Quando eu movimento o ponto C, até que o ângulo central seja exatamente igual a 90 graus, observe que este triângulo estará dentro do primeiro quadrante. Perfeito? Veja, quando o ângulo é de 0 graus, o triângulo retângulo desaparece. E quando o ângulo é de 90 graus, o triângulo retângulo desaparece. Por esse motivo que o arco ele tem que ser maior, não pode ser maior ou igual. E tem que ser menor, não pode ser menor ou igual. Perfeito? Bom, vamos voltar para cá. Observe que o segmento vermelho, eu disse que é o seno do ângulo central. Então, este segmento vermelho, que está medindo um valor próximo de 0,8, é o seno de 47 graus. E o cosseno de 47 graus é um número superior a 0,6 e inferior a 0,8, como mostra aqui o eixo dos cossenos. Combinado? Veja que tanto o seno quanto o cosseno são números positivos. Por quê? Porque o seno está para cima e o cosseno está para a direita. Observe que a tangente também é um número positivo. Então, no primeiro quadrante, o seno, o cosseno e a tangente são números positivos. Um ângulo muito conhecido de todos nós é o ângulo de 30 graus. Nós sabemos que o ângulo de 30 graus é um ângulo conhecido. Observe que o seno de 30 vale meio. Então, esse ponto aqui, ele vai ser 0,5. Perfeito? Um outro muito conhecido, também de nós, é o ângulo de 45 graus. Esse de 45 graus, quem é muito famoso é a tangente. A tangente de 45 graus, que é esse segmento que está em amarelo, mede exatamente 1. Observe que ela aqui está marcando exatamente 1. Perfeito isso? Bem, vamos então caminhar. Vamos para o segundo quadrante. No segundo quadrante, observe o que vai acontecer. No segundo quadrante, você tem um arco verde. Esse arco verde tem a mesma medida que o ângulo central. E veja, tanto o arco verde quanto o ângulo central estão do lado de fora do triângulo.
Perfeito? Bem, vamos analisar alguns detalhes. Vamos colocar um ângulo mais fácil de nós calcularmos aqui. Vou colocar 150 graus. Então, veja, eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu já sei que esse segmento vermelho é o seno, então eu estou percebendo que ele é positivo, porque ele está para cima. Já sei que esse segmento azul é o cosseno, estou percebendo que ele tem um valor negativo, porque ele está para a esquerda, e já sei que esse segmento amarelo é a tangente. Estou percebendo que ela é negativa. Veja agora este detalhe. O ângulo que está do lado de fora mede 150 graus. Então, quem é o ângulo que está aqui dentro? O ângulo de dentro do triângulo é o que falta para 180. Então, este ângulo aqui de dentro só pode ser 30 graus. E você sabe que o seno de 30 graus vale meio. Por isso que aqui está marcando meio. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu vou estacionar no ângulo de 225 graus. Veja que o terceiro quadrante são ângulos que variam de 180 graus até 270 graus. Você deve estar achando estranho, porque eu falo ângulo e está escrito arco. É porque você sabe que o arco e o ângulo central possuem a mesma medida. Então, tanto faz. Eu poderia escrever ângulo aqui, mas eu optei por escrever arco porque a palavra tem menos letras. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo de 225 graus. Então, o que acontece? O 225 graus tem uma parte dela que está fora do triângulo. A parte que está fora é exatamente 180 graus, não é? Que é o ângulo de meia volta. E aqui dentro tem um pedacinho que está completando o 225. Esse pedacinho que está aí, ele vale 45 graus. Então, pessoal, se aqui vale 45 graus, essa tangente que está escrita aqui é a tangente de 45 graus. Então, eu posso dizer que a tangente de 225 graus tem o mesmo valor que a tangente de 45. E observe que mede 1. Tudo bem? Observe também que este segmento que está em azul é o cosseno de 225 graus. E eu vou dizer que o cosseno de 225 graus tem o mesmo tamanho que o cosseno de 45. A diferença será o sinal. Veja que o sinal dele é negativo, porque está do lado esquerdo. O seno de 225 tem o mesmo tamanho que o seno de 45. A diferença é o sinal, porque ele está para baixo e sabemos que quando um segmento está para baixo do eixo, ele é negativo. Perfeito? Vamos para o quarto quadrante. No quarto quadrante, eu vou marcar aqui um ângulo de 330 graus. Veja o que acontece. O ângulo está completamente fora do triângulo, então o ângulo que está dentro do triângulo só pode ser o que falta para 360 graus. Veja que no caso o que está faltando é 30 graus. Se o que está faltando é 30 graus, este segmento que está em vermelho é o seno de 330 graus, que tem a mesma medida que o seno de 30 graus. Mas o seno de 30 graus vale meio positivo. E eu observo que este seno está para baixo, ele vale meio, porém com o sinal negativo. Aqui, esse segmento que está em azul é o cosseno de 330. E ele tem o mesmo tamanho que o cosseno de 30. Além de ter o mesmo tamanho, tem o mesmo sinal. Observe que a tangente de 330, ela está para baixo, então ela tem um valor negativo. A tangente de 330 tem o mesmo tamanho que a tangente de 30, só que o sinal está trocado. Aqui o sinal é negativo. Vamos analisar, para finalizar essa parte, alguns arcos muito importantes. O primeiro arco muito importante é o arco que mede 0 graus. Veja,
Quando eu tenho um arco que vale 0 graus, eu não tenho um triângulo retângulo. Se eu não tenho um triângulo retângulo, eu só tenho o segmento azul. O segmento azul é o cosseno. Então, cosseno de 0 graus vale exatamente o raio da circunferência. Sabemos que o raio da circunferência mede 1. Então, cosseno de 0 graus mede 1. E o seno, cadê ele? Você está enxergando o segmento vermelho por aqui? Não tem, não é verdade? Então eu vou dizer que o seno de 0 graus é 0. Cadê a tangente? Apareceu tangente aqui? O segmento amarelo está presente? Também não está presente. Então eu vou dizer que a tangente de 0 graus é 0. Vamos caminhar para o ângulo de 90 graus. Quando eu chego no ângulo de 90 graus, olha o que acontece. Não tem triângulo retângulo. Este segmento que está em vermelho é o seno. Então, seno de 90 graus mede 1. Tá? E quanto que é o cosseno? Você enxerga o cosseno? Você não enxerga o cosseno, porque não tem segmento azul. Então, eu vou definir que o cosseno de 90 graus vale 0. E a maior dúvida agora é, quanto mede a tangente? Não é? A tangente tem um valor, nesse caso, infinito, porque observe que o ponto C, se eu prolongar o ponto C, jamais vai encostar nesse segmento amarelo, porque são retas paralelas. Então, eu vou dizer que não existe tangente de 90 graus. Perfeito? Vamos caminhar para os 180 graus. Quando eu caminho para os 180 graus, eu percebo que aparece o cosseno e não aparece o seno. Então, eu vou dizer o seguinte, que o cosseno de 180 vale menos 1, porque está para o lado esquerdo. E o seno de 180 vale 0. Assim como não aparece a tangente, então eu vou dizer que a tangente de 180 graus também vale 0. E por fim, vamos analisar o ângulo de 270 graus. Veja que o seno, que é o segmento vermelho, vale menos 1, o cosseno não aparece, então o cosseno é 0, e a tangente, ela não existe, pelo mesmo motivo que não existe 90 graus. São retas paralelas. Então, não existe tangente de 90, assim como não existe tangente de 270 graus. Perfeito? Você deve ter ficado curioso com essas palavrinhas simétrico, né, que aparecem no desenho. Toda vez que eu movimento o ponto C, essa palavra simétrica ela se movimenta. Olha só que legal. Ela está se movimentando. Vamos entender o que significa isso. Quando eu coloco o meu ângulo aqui, o meu arco em 150 graus, eu tenho esse triângulo aqui, não tem? Um triângulo no segundo quadrante, mas aparece um triângulo no primeiro quadrante e aparece um triângulo aqui, observe o desenho, no quarto quadrante e aparece um triângulo no terceiro quadrante. Todos esses triângulos que aparecem, eles possuem uma característica em comum, eles são congruentes. Então, este triângulo no segundo quadrante é congruente ao triângulo de baixo, que é o triângulo simétrico, é congruente a esse no primeiro quadrante, que é um triângulo simétrico, e também é congruente ao triângulo que está no quarto quadrante. Se eles são simétricos, observe que o tamanho do cateto oposto, que é o segmento vermelho, que é o seno, será o mesmo em todos. O que vai variar é o sinal. Então, eu vou dizer o seguinte, se dois triângulos são simétricos, eles são congruentes e eles terão catetos de mesmo tamanho. A única diferença será a orientação, porque pode ser que um deles tenha o cateto com a orientação positiva e o outro com a orientação negativa. Bom, vamos fazer uma rápida revisão? Então vamos começar da seguinte maneira, vamos pegar triângulos retângulos situados no segundo quadrante e vamos calcular o simétrico que está no primeiro quadrante, combinado? Vamos lá. Desenhamos o ciclo trigonométrico, vamos marcar agora o raio nele no segundo quadrante, montar o triângulo retângulo. Lembrando que o vermelho é o seno e o azul claro é o cosseno.
Vou passar uma linha tracejada, certo? Pelo vértice que está tocando a circunferência, de tal maneira que eu consiga encontrar o simétrico no primeiro quadrante. Então agora eu tenho um triângulo retângulo situado no primeiro quadrante. Observe que esses dois triângulos são triângulos simétricos, então eles são triângulos congruentes, perfeito? Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar o que acontece com o segmento vermelho e o segmento azul claro. O segmento vermelho, eu percebo que ambos estão para cima, então o sinal do seno é idêntico. Agora, o segmento azul claro, eu percebo que o do segundo quadrante está para o lado esquerdo e o do primeiro quadrante está para o lado direito. Então, o seno mantém o sinal, mas o cosseno vai fazer uma troca de sinal, perfeito? Então, a fórmula que eu utilizo no segundo quadrante é 180 graus menos x. E eu vou fazer um exemplo. Olha só. Calculemos então um ângulo de 120 graus, eu quero levá-lo para o primeiro quadrante. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula. 120 graus é igual a 180 graus menos x. Eu peguei a fórmula do segundo quadrante, perfeito? Então eu descubro que o x vale 60 graus. Agora que eu sei que o x vale 60 graus, eu sei que 120 graus é um ângulo simétrico a 60 graus. Vamos então calcular o seno de 60 e vamos calcular o cosseno de 60, perfeito? Então olha só, o seno de 120 graus ele é igual ao seno de 60. E o seno de 60 é tabelado, é raiz de 3 sobre 2, é um arco notável, não é isso? O cosseno de 120, ele vai ser menos o cosseno de 60. Por quê? Porque tem que trocar o sinal do cosseno no segundo quadrante. Então, o cosseno de 120 será igual a menos 1 sobre 2, que é um cosseno tabelado, perfeito? É um arco notável. Bem, vamos para o terceiro quadrante e ver o que acontece lá. No terceiro quadrante, a gente desenha de novo o ciclo trigonométrico e a gente percebe que existe um raio lá no terceiro quadrante, existe um ângulo X, existe um triângulo. Eu vou fazer um segmento tracejado para que eu possa encontrar o simétrico no primeiro quadrante. E agora eu vou desenhar o triângulo retângulo. Observe que esses dois triângulos retângulos, eles são congruentes, perfeito? Então significa que aquele tamanho vermelho tem o mesmo valor do tamanho vermelho. A única diferença será o sinal. O seno será uma troca de sinal e o cosseno também haverá uma troca de sinal. Combinado? Bom, qual que é a fórmula que eu usarei no terceiro quadrante? A fórmula será 180 mais x. Então vamos lá, exemplo. Vamos pegar um ângulo de 225 graus. Esse ângulo está situado no terceiro quadrante. Então, 225 graus é igual a 180 mais x. Conclusão, x igual a 45 graus. Eu vou calcular, então, o seno e o cosseno de 45. Por quê? Porque o 45 graus é simétrico a 225 graus. Então, quem será o seno de 225 graus? Será igual a menos seno de 45, porque observe que o sinal tem que ser trocado. Então, o seno de 225 graus será igual a menos raiz de 2 sobre 2. E quem será o cosseno de 225 graus? Será igual a menos cosseno de 45 graus, que será igual a menos raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Vamos então para a última tela desta aula, e nessa última tela a gente vai analisar o que acontece no quarto quadrante. Olha só, eu estou no quarto quadrante, quero ir para o primeiro quadrante, desenho o ciclo trigonométrico, desenho o raio lá no quarto quadrante, desenho o triângulo retângulo, e agora eu vou passar um segmento tracejado por cima desse segmento vermelho. Observe que eu encontrei um triângulo simétrico. Se eles são simétricos, eles são congruentes. Bem, a fórmula, antes da fórmula, vamos ver o sinal. O seno é vermelho para cima, o outro é para baixo, então vai trocar o sinal do seno. E o cosseno vai manter o sinal. Então o seno troca, cosseno mantém. Vamos para a fórmula do quarto quadrante. No quarto quadrante, a fórmula é 360 graus menos x. Vamos fazer um exemplo com um ângulo de 330 graus. 330 graus é igual a 360 graus menos x. Conclusão, x igual a 30. Então, 30 graus é um ângulo simétrico a 330 graus. Perfeito? Vamos calcular o seno e o cosseno de 330 graus.
O seno de 330 graus, como ele está para baixo, ele vai ser igual a menos seno de 30, que é menos meio, valor tabelado. E o cosseno de 330, ele será exatamente igual ao cosseno de 30, inclusive o sinal, porque um está sobre o outro, que dá raiz de 3 sobre 2. E aí, gostaram da aula de hoje? Giraram bastante? Entenderam o que é simetria? Se você gostou, marque com o dedão lá embaixo. E não se esqueça, compartilhe com seus colegas o nosso canal. Prof. Dani Matti, sucesso, até a próxima.